Novamente, boa noite a todos. Hoje nós temos o prazer de receber a Luísa Pirucchi. Ela é professora e oradora espírita, trabalhadora da casa também. E o tema de hoje é: você é um vencedor, é só acreditar. Que possamos cobri-la com todos os nossos melhores sentimentos. Olá, boa noite a todos. A gente vai fazer a conversa de hoje nesse tom de luz, porque a gente vai usar o projetor. É uma alegria estar aqui de novo, prazer em vê-los, meus queridos. E hoje a gente preparou para conversar sobre os nossos pensamentos, baseado nesse livro do Chico e do Emmanuel. Esse livro ele foi escrito em 1958. É um livro pequeno, fino, são 30 capítulos. A ideia do livro, Emmanuel quis, a pedido, montar uma cartilha de como seria melhor a nossa encarnação, com algumas dicas, com algumas sugestões. Então ele coloca 30 sugestões. A gente pensou alguns desses temas, desses capítulos. E por quê? Porque nós somos espíritos encarnados em experiência corpórea. Esse mundo físico, ele tem uma organização de tempo, que a gente chama de calendário, organizados em anos. E a gente conta os anos de aniversário, os anos das comemorações e os anos de ciclo. Então nós estamos encerrando um ano de 2023 e começando um ano de 2024. E nesse momento de término e início de período, a gente começa a pensar nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, nas nossas metas. E isso ganha um movimento muito grande, que ao decorrer do ano parece que vai perdendo a força e a gente meio que esquece aquilo que a gente tanto sonhou, tanto desejou, tanto colocou numa lista. Esse movimento, ele está baseado muito nos nossos pensamentos. Sou bem tecnológica, né, gente? Aí. O livro coloca que a nossa mente é o espelho da nossa vida, porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente projeta na nossa existência. O coração seria a nossa face, que está ligada aos nossos sentimentos. Dentro do nosso cérebro corre um centro de ondulações, de vibrações, gerando força para o pensamento que move tudo. Então, o que nos move é o pensamento. Ele pode criar, transformar, refazer, sublimar. A ideia determina uma atitude. Então, a gente fala assim: tive uma ideia, vou fazer uma coisa, né? Aí da ideia que vem esse primeiro start. A palavra dá uma ação. Eu vou ao centro. Aí eu vou ler um livro, vou ver um filme. É uma atitude, é uma ação. E tudo aquilo que a gente projeta na nossa mente, por meio de imagens, elas tanto podem nos escravizar como nos libertar. Então, se eu sou uma pessoa que tem ideias fixas, recorrentes, reclamo muito, estou sempre preocupada com coisas que eu nem sei se vão acontecer. Essas minhas ideias, esse meu pensamento, ele me escraviza, ele não me liberta. A mente, segundo o Emmanuel, ela é um grande escritório com muitas seções. E aí ele coloca aqui, explica, né, que a gente tem vários departamentos. O do desejo, que são onde estão as nossas aspirações, as nossas metas, esses nossos sonhos. A inteligência, que é o nosso patrimônio de evolução. A imaginação, que é onde está a sensibilidade.
A memória, que são os nossos arquivos de experiências anteriores, e com essas experiências, com essas lembranças, a gente tem um grande investimento para a nossa vida atual, para cada vez mais melhorar e evoluir. O centro de controle é a vontade. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: nossa, quanta sorte ter um Messias, né? Uma pessoa de sorte. Mas não é sorte, é vontade, é esforço, é aproveitar as oportunidades que a gente tem. A vontade, ela é o grande gerente que governa toda a nossa ação mental. O pensamento, ele é uma força que aprende e desaprende, porque nós temos muitos vícios, mas a gente pode desaprendê-los e aprender novos hábitos de uma existência para outra e no mesmo plano reencarnatório. A gente consegue mudar os vícios, os defeitos que a gente tem e ir aos poucos aprendendo novos comportamentos, novas atitudes. E é como? Por meio da vontade. A vontade é o botão poderoso. Ou a gente decide, escolhe mudar, se movimentar, sonhar, superar, ou ficar estacionado na inércia. Então a vontade é esse controle de escolhas. A gente sabe que as nossas escolhas determinam o nosso futuro, que não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. A física tem uma lei: ação e reação. Toda causa tem um efeito, toda escolha tem uma consequência. Então, às vezes a gente fala assim: nossa, essas são as escolhas, não dá para ser de outra forma. Se a gente planta chuchu, só dá para colher chuchu, não dá para colher rosas, nem abacaxi, e nem outra fruta, e nem outra flor. Então tudo depende dessa relação de causa e efeito. Um dia, o filho vai até o pai e pergunta: pai, qual é o valor da minha vida? O pai lhe entrega uma pedra e diz: filho, se você quer saber o valor da sua vida, pegue essa pedra e vá até o mercado. Se alguém perguntar o preço, não diga uma palavra e levante 2 dedos. O menino faz conforme o pai diz e vai até o mercado. Ele caminha por lá e de repente uma senhora idosa se aproxima e pergunta: quanto custa essa pedra? O menino não diz nada, apenas levanta 2 dedos. A mulher diz: $2 eu levo. O filho fica surpreso e corre de volta ao pai, dizendo: pai, havia uma senhora no mercado que queria me dar $2 pela pedra. O pai responde: filho, o próximo lugar para onde quero que você vá é o museu. Se alguém perguntar o preço, não diga uma palavra e levante 2 dedos. O filho pega a pedra e vai ao museu. Depois de cerca de 20 minutos, um homem de meia idade de terno se aproxima do menino e pergunta: senhor, quanto custa essa pedra? O menino não diz nada e levanta 2 dedos. O homem diz: $200 eu levo. O menino fica surpreso e corre para casa para contar ao pai: pai, um homem no museu queria comprar a pedra por $200. O pai responde: está bem, filho. O último lugar para onde quero que você vá com a pedra é uma loja de pedras preciosas. Entre com a pedra e se alguém perguntar o preço, não diga uma palavra, apenas levante 2 dedos. O filho corre para a loja de pedras preciosas. Ao entrar, ele se depara com um homem idoso no balcão. Assim que o homem idoso vê a pedra, ele pula e grita: oh meu Deus, você tem a pedra que eu procurei a vida toda. O que você quer por ela? Quanto custa? O menino não diz nada, apenas levanta 2 dedos. O homem idoso diz: $200 mil eu levo. O menino não consegue acreditar, ele pula de alegria e corre até seu pai. Pai, o homem na loja de pedras preciosas queria me dar $200 mil pela pedra. O pai diz: você vê, meu filho, agora você entende o valor da sua vida. A vida é sobre onde você se coloca. Você pode decidir se quer ser uma pedra de $2 ou uma pedra de $200 mil.
Existem pessoas que te amam e para quem você é tudo, e há pessoas que apenas te usam como uma mercadoria. Para elas você não terá valor algum. Então, meu filho, cabe a você decidir o valor da sua vida. Obrigado por assistir. Seja abençoado. E é assim que a gente se valoriza, por meio das nossas ações, por meio do nosso comportamento, pelas ondas que se formam com o nosso pensamento, pelo que a gente assiste, pelo que a gente ouve, pelo que a gente faz. É desta forma, e isso é uma escolha pessoal de cada um. Cada um decide o valor que tem a sua existência. O conhecimento. O conhecimento é a grande alavanca para a nossa evolução. É por meio do conhecimento que a gente consegue esse impulso para frente. Allan Kardec coloca que as duas formas de evolução é pela instrução e pelo amor, pela caridade. Então, a instrução, o conhecimento é essa grande alavanca para a nossa evolução. Pelo conhecimento a gente se liberta, conhece coisas novas, novos horizontes, aprende, escolhe e permite que a nossa luz se expanda, que a gente consiga, por meio das nossas qualidades, vencer os defeitos que a gente ainda carrega na nossa existência. A gente vai para o próximo vídeo.
E aí? Não é a nossa existência? A gente põe um pé na jaca, põe outro, mergulha de cabeça, né? A escola é a escola da vida. Os livros espíritas comentam, né, que esta encarnação é uma escola de regeneração. Só que a gente não pode desistir, a gente tem que insistir. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até a gente conseguir a nossa meta, até superar o nosso sonho e aí colocar outro em prática. Não é por conta de um primeiro obstáculo que a gente tem que desistir. Vir ao centro também às vezes não é tão fácil, não é? Chega alguém, perde o ônibus, tem várias situações que parece que nos afastam. Então é essa insistência, é esta vontade, não desistir, continuar sempre. Então ele aprendeu a medir lá o volume de comida que caía, ele era muito pequeno, ele colocou uns livros para ficar da altura, ele se distraía e aí derrubava a tutora, né, que ele estava sendo treinado para ser um cão-guia. E assim é com a gente. A gente vai se acomodando, se ajustando, se contendo e seguindo. E aí, quando a vida lhe coloca uma prova, a gente faz que nem ele, se supera. E é desta forma que o conhecimento é importante para a nossa evolução. A prosperidade. Emmanuel coloca que a prosperidade é um sinônimo de felicidade e é em busca dela que a gente caminha com os nossos pensamentos. À procura dela, a gente mobiliza uma série de energia mental que depende da base das nossas emoções e desejos. Então, se a gente tem emoções e desejos um pouco desajustados, a gente gasta um volume maior de energia. Se a gente está numa situação de mais equilíbrio, de mais harmonia, essas situações são mais rápidas, a gente não ocupa tanto tempo. E essas imagens que a gente vai criando, essa demanda mental que a gente tem, às vezes a gente pode ficar preso por conta das ideias fixas, repetitivas, preocupações que às vezes nem existem, mas que a gente coloca em primeiro plano. Sabe aquela história? A tempestade dentro de um copo d'água? Pensar mais no problema do que numa solução. Problemas, todos nós, enquanto encarnados, temos. Mas a gente precisa organizar o pensamento e focar na solução. Apesar de que a gente sabe que tem gente que gosta do problema, porque chama atenção, se vitimiza, mas a ideia é você sair deste plano e ir para um novo plano. A prosperidade, ela se expressa na ética, no serviço, na luz, na sabedoria, no equilíbrio. A gente vai assistir um outro videozinho, tá?
Viram aí? Às vezes a gente tem atitudes inadequadas, um comportamento mais hostil, a gente acha que pela força. Há uma diferença entre resistir e ser teimoso, né? E às vezes a gente fica meio teimoso com algumas situações. E a vida, ela não é uma questão de força, né? Uma questão às vezes de jeito. A doutrina espírita, ela tem um tripé, são 3 colunas. A ciência, tudo é baseado na ciência, nada é extraordinário, extranatural, tudo é explicado. A religião, a gente segue os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho, e a filosofia. E esse livro, especificamente, ele baseia-se muito nessa questão filosófica, que é os nossos propósitos, as nossas escolhas, o modo como a gente pensa e organiza a nossa existência. São esses princípios filosóficos que esse livro orienta bastante. E aí eu pensei em intermediar com esses vídeos, porque às vezes é muito maçante a gente ficar conversando e falando. Mas as imagens, as histórias, elas nos ensinam muito. Então, às vezes, o conhecimento que a gente vai guardar, talvez daqui a um ano vocês vão lembrar desse vídeo, dessa fala, dessa experiência, da risada, da leveza. Porque é assim que a gente tem que ter a nossa existência, dessa forma. Jesus já tinha escolhido as histórias, as parábolas, para tentar ensinar as pessoas. As histórias, elas têm esse cunho de ensinamento, de despertar. E a gente sabe que depois de uma noite, né, agora de noite, depois de um dia todo de trabalho, cansativo, a gente já fica com um pouco menos de energia. E o vídeo, as imagens, eles têm esse despertar na gente, a gente fica atento. O nosso cérebro está guardando essas ideias, essas informações, e são boas informações, boas ideias. E agora a gente já está indo para o final da nossa conversa, e a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos propósitos. Muitos homens foram dominados e impulsionados por seus sonhos. Brilharam como pensadores, cientistas, inventores. Por meio do pensamento se produziu grandes ideias. Há muitos tipos de sonho. De se apaixonar, de ter filhos, de fazer faculdade, de ter uma empresa, um negócio. De ter saúde, de ter paz, de viajar, sonho de pintar, escrever, ser útil, aprender a tocar um instrumento, praticar um esporte. A gente tem muitos sonhos. E eu gostei dessa frase de Freud, que ele coloca que às vezes a gente enterra os nossos sonhos nos problemas. A gente só vê o problema e não encontra a solução, porque a gente está tão focado no ó dia, ó vida, ó céus, que a gente fica rodando que nem cachorro, né? Traz o rabo e não sai dali. E a gente precisa sair disso. Erro, fracasso, incompreensão, tem lição. Todos aqueles que sonharam, lutaram contra isso também. Errar faz parte da etapa de inventar. Falhar são degraus da criação. A gente não pode se culpar porque de primeira mão não deu certo. Faz de novo, de outra forma. Fazer de novo também não é insistir da mesma forma. Que se você está vendo que para chegar até ali, por aqui não está dando, e você continua indo por aqui, a gente sabe que não vai dar muito certo. Então a gente precisa de outras estratégias. Ir pelo outro lado, ir por cá. Então a gente também precisa dessas novas estratégias. Alexandre Fleming, ele descobriu a penicilina porque ele esqueceu uma lâmina no laboratório, sem querer. Então, por conta de um erro, ele teve um acerto. Einstein teve que recuperar do cesto de lixo alguns escritos de algumas passagens de equação que ele conseguiu chegar na teoria da relatividade. Então, dentro dessas grandes descobertas, dessas pessoas que se fizeram desse propósito da sua vida, descobrir, inventar, também teve falhas, erros. O inventor da lâmpada, ele tinha uma caderneta de quantos jeitos não acendia a lâmpada.
Então, ele tentou de uma forma, não deu certo, ele anotou. Dessa forma não dá certo, ele escreveu como é. Aí fez a segunda tentativa, aí anotou. Aí fez a terceira. Por quê? Porque ele tinha que criar novas estratégias. Aquelas, ele já tinha visto que não dava certo. Então, vamos tentar de outras que eu não testei ainda, até que ele conseguiu acender a lâmpada. E foram vários experimentos, todos fracassados, até que ele conseguiu chegar. Quem não sonha, não encontra soluções, não encontra felicidade, não encontra essa prosperidade que ele fala no livro. E não tem sonho sem obstáculo, não dá para ser de outra forma. A gente precisa sonhar com leveza para superar as decepções e vencer as mágoas. Sonhar com solidariedade para compreender os erros. Perdoar os nossos atos. A gente também tem que entender que somos seres falíveis. Somos seres em processo de evolução. A gente precisa ter esperança que a gente vai vencer. Toda pessoa precisa sonhar. E agora eu vou passar um último vídeo que eu acho bem interessante. Ele praticamente é um vídeo de imagens. E aí no final a gente já termina a nossa fala de hoje. Olá, amigos. Este é um curto vídeo que nos dará uma prova sobre a força mental e das habilidades para sairmos da negatividade e da desesperança. Uma vez, um cavalo ficou atolado numa poça enorme, cheio de lodo, e não conseguia sair. E perdeu toda a esperança de sair. Estava simplesmente desistindo da ideia. Quando alguns homens que trabalhavam com cavalos inspecionaram o local. E quando eles viram que o lodo não permitiria que o cavalo saísse, a única forma seria a força que o cavalo poderia desenvolver mentalmente e não desistir de sair de lá. Somente isso poderia trazer o cavalo de volta ao solo firme. Depois de analisar muito bem o lodo, surge uma ideia por parte de um deles. E ele diz aos seus amigos: eu tenho um plano. E espero que funcione. Os homens fizeram com que a manada de cavalos começassem a correr ao redor da poça de lodo, para inspirar mentalmente o cavalo sem forças e atolado, dando-lhes a força necessária para que conseguisse sair do buraco. E à medida em que o cavalo viu seus amigos galoparem ao redor do grande buraco cheio de lodo, o cavalo decidiu mentalmente que iria fazer a sua última tentativa. Com toda a sua força, se levantou. A energia, o esforço surgiram. Essa é uma grande lição para todos nós. Para usarmos toda a força e energia para sairmos de nossos atoleiros ou problemas que nos afetam. Por isso, seja positivo. Tome a decisão de ajudar os outros ao seu redor. Vamos ajudar nossos amigos atolados nos lodos de desesperança e negatividade a sair, guiá-los e ajudá-los a mudar suas vidas, dando-lhes essa positividade com palavras e ações.
para que o cavalo possa sair lutando com toda a sua força. Devagar e com segurança. Se ergue em suas 4 patas, projetadas para galopar livre com seus amigos. Que Deus te abençoe e cuide de você. E que seja positivo para sempre. Às vezes Amém. a gente fala, o animal ele não pensa, né? Não tem essa estrutura mental que nem a gente tem. Mas essa questão de força mental, de energia, ela é uma questão que envolve a todos os seres vivos. Então, vocês devem saber dessas histórias que às vezes as plantas, dependendo do ambiente onde elas estejam, ou as pessoas que circulam naquele ambiente, elas morrem, né? Ficam sequinhas. Os animais também, eles sentem, eles pressentem. Essas intuições fazem parte dos seres vivos. Essa energia a gente sente nos lugares. Às vezes você chega num lugar que ninguém falou nada, mas você fala assim, nossa, que lugar esquisito, que energia ruim, né? Não estou me sentindo muito bem aqui. E às vezes você entra num outro lugar e você fala, nossa, que lugar bom, que energia gostosa. E essa situação, ela tem a ver também com a nossa vibração, com o nosso padrão de pensamentos, com essa força mental que a gente tem. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que assisto todo dia da Atena, que tipo de padrão mental vocês acham que eu vou cultivar na minha mente? Diferente se eu me envolvo com outras visualizações, com outras formas de assistir outras coisas. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu sou muito para baixo, não tenho muita energia. Mas o que a gente anda fazendo? Quais são as escolhas que a gente está tendo? O que a gente está visualizando? O que a gente está ouvindo? O que a gente está envolvendo a nossa vibração? Aonde estão os nossos pensamentos? O que a gente está plasmando para a gente? Aonde a gente está colocando os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos? O que a gente quer para a nossa vida? $2? $200? Que escolha nós estamos fazendo? O que estamos fazendo da nossa existência? A vida aqui na Terra ela é muito rápida. Onde a gente era criança, rapidamente viramos adolescentes e agora estamos na fase adulta. Isso é muito rápido. Quando a gente olha e fala, meu Deus, né? Os aniversários, esses bolinhos de aniversário estão passando muito rápido. Não é? A nossa existência está indo muito rápido. E com o que a gente está sonhando? Quais são os nossos propósitos? O que a gente quer para a nossa existência? E agora a gente já está fechando a nossa conversa de hoje. E aí eu vou ler uma poesia para vocês. E logo na sequência a gente já dá a conduta para o passe, tá? Que o Messias vai estar conduzindo a gente para o passe. Sem sonhos, as pedras do caminho são montanhas. Os pequenos problemas, insuperáveis. As perdas, insuportáveis. As decepções são golpes. Os desafios são medo. Sonhos e esperança são-nos dados como a compreensão da dificuldade da vida. Sonhos são desejos necessários. São a bússola do coração, o projeto da vida. Os desejos não suportam o calor da dificuldade. O sonho resiste às mais altas temperaturas dos problemas. O sonho renova a esperança quando o mundo parece desabar. Sonhos são as janelas da mente. Arejam as nossas emoções e sentimentos. Precisamos perseguir os nossos sonhos. Desistir deve ser riscado do nosso dicionário. Desejar, conquistar. Essas são as palavras-chave. Não se esqueça, você vai falhar 100 vezes em que não tentar.
Vai perder 100 vezes se não procurar. Vai estacionar 100 vezes que não ousar. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e tente outra vez. Já diz a música. Se você sonhar, vai sacudir o mundo, o seu mundo interior, o mundo mais importante. Se você desistir, ok, trocou de sonho, né? Agora tem outro. Uma vida sem sonhos é como um rio sem nascente, uma praia sem onda, uma flor sem perfume. Sem sonhos, os ricos são pobres, os livres, escravizados, os fracos, os fortes, tímidos. Sem sonho, a coragem acaba. Sonhe com as estrelas, para poder pisar na lua. Sonhe com a lua, para poder pisar em montanhas. Sonhe com montanhas, para pisar sem medo nos vales das suas perdas e frustrações, porque elas vão acontecer. Apesar dos nossos defeitos, estamos em evolução e precisamos enxergar que somos pérolas únicas e entender que não existe pessoas de sucesso ou de fracasso. O que existe são pessoas que lutam todos os dias por seus sonhos. Por isso desejo que você aproveite esse novo ciclo chamado Ano Novo. Sonhe com metas, propósitos, conquistas, novas realizações. Sonhe mais, sonhe tudo o que desejar, sonhe sempre. Que a luz de 2024 possa sonhar bastante na mente e no pensamento de cada um de nós.